Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa nossa aula de estudo, nós iremos dar continuidade aos arcanos maiores do tarô, hoje falando sobre o arcano da Alta Sacerdotisa. Esse que é um dos arcanos mais curiosos para a gente entender, porque ele é um arcano muito abstrato. Esse arcano ele fala sobre a intuição. E a intuição é algo que está muito associado aos sentidos que estão além do físico, são os sentidos extrafísicos. Então, para a gente entender a carta da alta sacerdotisa, a gente vai ter que fazer muitas reflexões profundas, verdadeiramente, sabe, indagantes, que nos fazem questionar até onde está o certo, o errado, até onde está o plausível, o implausível, até onde está aquilo que a gente pode definir como certo e aquilo que a gente pode definir como abstrato, que está no campo que está no campo das reflexões. E para isso, a gente, como sempre, vai usar como modelo o arcano da alta sacerdotisa do Rider-Waite, também o de Marsella e também o de Oswald Wirth. Então, senta que lá vem história, porque essa carta realmente vai ser um desafio histórico a ser explicado, porque como eu falei, eu vou ter que explicar um pouco sobre o que seria a intuição, o que seria sentir o abstrato e transformá-lo de certa forma em algo inteligível. E essa carta ela vai trazer essa profundidade imensa que vai demandar uma grande reflexão para a gente entender. Então, vamos lá que essa jornada vai ser interessante. Como sempre, eu gosto de iniciar explicando de uma forma a tentar refletir primeiro o nome da carta e também buscar um sentido etimológico a este tal nome, porque a forma com que a gente dá nome a algo tem um valor e uma profundidade muito grande para atribuir o significado e o simbolismo deste algo. Tanto que tem um filósofo que eu gosto muito chamado Wittgenstein, que ele diz o seguinte: que palavra é aquilo que delimita um lugar no espaço. Então, quando a gente utiliza uma palavra, uma frase ou um nome para definir algo, a gente está colocando símbolos, que são as letras, agregadas em um formato de frase ou palavra, que atribuem um significado a este tal símbolo, a esse tal local no espaço, essa tal energia. Eu sei, eu tô aqui refletindo, eu tô abstraindo, pode ter ficado um pouco confuso o que eu falei, mas vocês vão ver que na verdade é algo bem simples. Eu tô, em outras palavras, tentando dizer o seguinte: por que se chama a alta sacerdotisa? E é isso que, a princípio, eu vou explicar a vocês. A alta sacerdotisa. A alta, essa parte, essa palavra alta, ela dá a ideia de algo que é elevado, que é algo que está acima. Por exemplo, quando a gente vai numa igreja, tem o altar. O altar é uma parte do templo chamado igreja que está um pouco acima do local normal onde as pessoas estão sentadas, porque o altar ele tem uma derivação histórica com a ideia de que o altar seria o local onde você estaria mais próximo de Deus, tanto que na antiguidade quando você ia fazer oferendas no altar, o altar geralmente era feito em locais altos, se por exemplo fossem deuses associados aos céus, como Zeus, por exemplo, o altar era mais próximo a um local alto, porque representava essa conexão com o que está além da matéria. Tanto que os anjos e seres que geralmente representam pureza têm asas, têm coisas que remetem à ideia de voar, que remetem à ideia de que eles não precisam estar grudados à terra pela gravidade que nem nós, porque eles já têm uma pureza tão grandiosa que o corpo deles é leve, é límpido, é fluido e eles conseguem atingir novos patamares. Então a alta sacerdotisa já mostra aí a grandiosidade dela. Ela não é uma sacerdotisa qualquer. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é alguém que tem altivez, que tem altura, que tem poder, que olha do alto, de cima, as situações que acontecem. E por ela ser alta, ela tem um grande prestígio, um grande valor. Ela chegou onde ela está pelo mérito do poder dela, do olhar diferente que ela tem da realidade.
A alta sacerdotisa é aquela mulher que está acima de todos os outros, exatamente pelo conhecimento, pela sabedoria e pelo diferencial que ela tem no sacerdócio. Afinal, ela é uma alta sacerdotisa. E a palavra sacerdotisa também é outra palavra que tem um grande simbolismo, uma grande carga de interpretação para a gente. Sacerdote é uma palavra que vem lá do latim, e sacer significa algo como sagrado, e otis, sacerdotes. Otis representa algo como a palavra representante. Então, um sacerdotes, representa a pessoa que tem uma sagrada conexão com o divino. Sacerdote, em outras palavras, significa o representante do sagrado. Então, a alta sacerdotisa é uma mulher que está acima de todos os outros, que está acima de todas as pessoas, exatamente por ela ser uma representante do sagrado, uma representante da vontade divina. No kardecismo tem um texto que diz assim, que aqueles que realmente seguem o que Deus ensina são ministros da vontade de Deus na terra. E o que essa frase quer dizer? Ser ministro da vontade de alguém significa que você é aquele que, na falta do seu mestre de Deus, estaria fazendo o mesmo que ele faria se ele estivesse presente. Um ministro do presidente representa exatamente isso. Alguém que, na falta do próprio presidente ali, ele representa o que o próprio presidente faria naquela situação, assim como um secretário faria isso para o prefeito. Então, a sacerdotisa é aquela que ministra a vontade de Deus. Ela seria a representação da própria vontade de Deus ali, presente, mostrando pra gente o caminho correto. E ela é alta porque ela tem uma conexão tão grande com Deus, ela tá tão conectada com essa essência divina dele, que ela é diferente de nós, ela está acima de nós. Então, a carta da alta sacerdotisa é uma carta que representa alguém que tem uma conexão tão profunda com o divino que ela vive através da sua intuição, da sua sensação e da sua conexão com o divino. Para quem não sabe, a palavra intuição vem da palavra intuir. E tuir, lá na etimologia, significa algo como pensar. E in significa dentro. Então, quando você tem uma intuição, você está tendo um pensamento que vem de dentro de você, do mais profundo do seu espírito, e naquele momento se manifesta ali para você como sendo algo do divino. Então, uma premonição, um pressentimento, uma intuição é aquilo que move a alta sacerdotisa em todas as suas escolhas. É aquele momento que a nossa intuição diz pra gente: olha, cuidado com fulano. Mas a gente gosta de fulano, fulano é um bom amigo, fulano tá ali sempre próximo, tem um jeito de falar bonito, que nos agrega, que nos envolve, mas a nossa intuição diz: cuidado com fulano. A intuição, então, ela muitas das vezes está num campo do subjetivo, num campo do sentir, que consegue perceber coisas que nós, com a nossa visão consciente, não somos capazes de notar. Então essa carta, ela fala sobre o inconsciente, aquilo que está dentro do consciente e que nós não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Então essa carta, ela fala sobre uma profundidade, de um momento onde o nosso interior, a nossa essência, a nossa chama interna diz A, e talvez a nossa consciência, aquilo que a gente está pensando acordado, diz B. Então a gente tem que parar para refletir muito isso. Continuar pensando, poxa, e aí? O que é que eu estou fazendo com a minha vida e o que minha intuição me diz que eu devo seguir nela? E aí é que tá. Os próprios espíritos, em alguns momentos, dizem o seguinte: que às vezes a nossa mente está tão agitada, que a gente está pensando em tantos problemas, que a gente está pensando em tanta coisa, que a nossa mente está com tantas vozes, tantas falas, tantos receios, que a gente não consegue silenciar a mente para ouvir
e sentir a nossa intuição, que o tempo inteiro está nos dizendo qual o caminho certo, qual o trecho certo que devemos seguir para encontrar as respostas. Então a carta da alta sacerdotisa, ela é uma carta que fala sobre sentir essa energia interna, sentir isso que está abafado em meio a todos os nossos achismos, interpretações, reflexões, percepções de vida. Então, olha a profundidade do que essa carta quer nos ensinar. E as altas sacerdotisas eram os nomes dados às grandes e maiores sacerdotisas de um grupo de bruxas, ou um grupo de pessoas que cultuavam algum tipo de entidade espiritual. Um pajé, por exemplo, seria um alto sacerdotizo, sei lá, um alto sacerdote, para a gente entender melhor. Então, a alta sacerdotisa, num coven de bruxas, num caminho onde mulheres estudam espiritualidade, seria aquela mulher que desde a infância, desde muito pequena, trabalhou, estudou e aprendeu sobre a sua espiritualidade. Seria aquela menina que cresceu já do lado de bruxas experientes, vendo elas atuando, falando, agindo, se portando e tendo confiança. Em muitos livros de magia que falam sobre o que é ser um bruxo, o que é ser um mago, o que é ser uma maga, falam sobre como a autoconfiança é essencial nesse processo de sentir e de confiar na intuição. Então eram meninas que eram cuidadas desde cedo a confiarem no próprio potencial delas, na própria capacidade delas para que crescesse assim a grande bruxa que existia dentro dela. Então era aquela menina que desde cedo ela era incentivada a andar pela floresta sozinha, a se guiar pela intuição dela e reencontrar o caminho para casa sozinha. Era aquela bruxa que desde menina tinha sido ensinada a perceber as plantas. Você tá com a ferida, fulana. Entre na floresta e siga a sua intuição. Vá e encontre a planta certa que você precisa fazer um chá, que você precisa macerar e colocar em cima da ferida para que você fique curada. Siga o que a sua intuição diz. Observe a folha, o aspecto dela, o cheiro dela. Observe o tipo de características que ela tem e traga até mim, que sou sua mentora, que eu vou lhe mostrar e lhe ensinar se você acertou ou não. Então, essa alta sacerdotisa é aquela mulher que desde cedo ela foi ensinada a perceber o sobrenatural, o espiritual, como sendo algo natural para ela. Então ela sempre teve uma conexão grande com as plantas, com a natureza, com os ciclos da natureza. Olha, hoje tá chovendo, mas amanhã o sol vai aparecer de novo. Olha, hoje o sol tá lindo, tá maravilhoso. Aproveite esse momento, mas saiba que amanhã pode chover e que tá tudo bem. Entenda que tem beleza tanto na chuva quanto no sol. Entenda que o sol bonito precisa estar ali para poder nutrir as plantas, mas o dia de chuvoso, que parece triste, que parece fechado, também é importante para que a água da chuva nutra a terra. Entenda que não existe bem ou mal, que existem momentos de oscilações energéticos necessários para a evolução. E perceba que tudo na natureza, tudo que está ao seu redor tem energia, que algumas plantas têm uma energia mais forte, outras mais sutis, que algumas plantas têm um cheiro gostoso que dá vontade de comer a folha, outras que dão vontade de fazer um perfume. E perceba que se tudo tem energia, você, minha bruxinha, também tem energia. Então eram mulheres que já eram trabalhadas desde a infância a perceber que elas também tinham energia e que elas também podiam emanar energia e retirar energias de objetos. Ela poderia pegar plantas cheirosas, um manjericão, um alecrim, uma alfazema, misturar tudo com algum tipo de líquido, com algum tipo de óleo, com algum tipo de álcool. Elas poderiam fazer uma mistura e transformar aquilo num perfume, para que assim elas agregassem ao cheiro do corpo delas o cheiro e a vibração daquela planta. Então, as altas sacerdotisas eram mulheres especialistas em manipular a energia, manipular as sensações.
manipular sua conexão com a natureza e emanar de si a sua energia sobre os outros, controlando-os, induzindo-os e magnetizando-os. Eram mulheres que desde cedo aprendiam a canalizar a energia através de suas varinhas, de manifestar a energia através da sua força, do seu intento mágico, de fazerem rituais no solstício de verão, no solstício de inverno, no equinócio de primavera, no equinócio de outono. Eram mulheres que percebiam os ciclos da natureza e viviam eles, que conseguiam criar amuletos de proteção, que conseguiriam fazer amuletos específicos para cada pessoa de acordo com a personalidade, com a energia que elas percebiam no outro. Olha, essa pessoa ela é muito quieta, ela é muito tímida, ela é muito insegura, ela provavelmente tem um excesso do elemento água ou do elemento terra, então eu vou criar para ela um amuleto do elemento fogo ou do elemento ar, para que assim ela consiga exteriorizar essas habilidades e características de um elemento que ela não possui tão forte nela. Então, olhe como tudo isso é vivo, como toda essa conexão e essa percepção a transformam numa alta sacerdotisa. Porque uma alta sacerdotisa, ao observar outra pessoa, não enxerga a pessoa, enxerga a energia, enxerga aquilo que ela precisa e ministra a vontade de Deus nessa pessoa. Então, olha a beleza disso. Quer ser uma alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é aquela que tem o seu grimório, um caderno onde ela anota coisas, onde ela escreve sobre as plantas que ela colheu, que ela desenha a forma das folhas para que ela aprenda. Naquele dia que ela caiu e a mãe dela foi lá e colocou um unguento de uma erva que era bonitinha, que ela achou bonita a folha, e ela aprendeu naquele dia, através da emoção, do carinho, do cuidado materno, como aquela erva a curava. Então percebam a profundidade que é ser uma alta sacerdotisa, a conexão, a intuição que uma mulher como essa tem. Lembram que as bruxas eram queimadas lá no período medieval? Elas eram queimadas muitas vezes por isso. Porque você chegava doente para ela e ela sabia o chá que você precisava tomar para que você fosse curado. Elas tinham cadernos, grimórios, e elas escondiam as receitas dos doces, das comidas que elas faziam, dos chás e rituais de cura, exatamente para que elas tivessem uma subsistência. Elas vendiam, às vezes, um chá de ervas para poder curar uma gripe. E elas iam lá e escreviam no grimório delas através de linguagem cifrada, para que assim, se alguém roubasse o caderno delas, não soubesse fazer nada. Vamos dizer que você é uma grande boleira que faz bolos de chocolate incríveis. Você poderia escrever no seu caderninho de forma misteriosa, em vez de chocolate na receita, terra preta de cemitério, terra escura de cemitério, simbolizando na verdade chocolate meio amargo ou chocolate amargo. Você poderia colocar feto de um recém-nascido e ser, na verdade, ovos recém-postos por uma galinha, ovos frescos. Você poderia colocar, sei lá, cachos do cabelo de um recém-nascido, representando, na verdade, raspas de limão, amarelinho, igual uma criancinha loira. Enfim, tudo em forma simbólica, para passar o conhecimento de forma velada. Então a alta sacerdotisa, ela tem toda essa conexão com o dúbio, com a dualidade, tanto que o número desse arcano é o número 2, que eu vou explicar mais pra frente numerologicamente o que isso significa. Essa carta fala entre a luz e a sombra, o que é claro e o que é obscuro, o que não é entendível e o que é inteligível. Essa dualidade. E lembrando, para ela, tudo isso é absurdamente normal. A gente que cresce numa vida onde tem medo de espírito, que tem medo de energia, que tem medo daquilo que é diferente, que tem medo da ideia de andar numa floresta à noite, ela cresceu e foi criada assim, se conectando com a natureza, respeitando e se camuflando nela. Então, por que ela teria medo se ela é a alta sacerdotisa, aquela que olha do alto por estar conectada com esse tal alto? Então,
Tudo que pra gente tecnicamente seria anormal, pra ela é normal. Se nós vivemos num mundo onde todo mundo é careca, quem tivesse cabelo seria anormal. Ela nasceu num mundo onde todo mundo trabalha, conecta-se e percebe o espiritual. Então, quem não é normal para ela somos nós que não aprendemos ainda isso. Então, a alta sacerdotisa ela fala sobre esse brilho da conexão com o divino. Tanto que, como eu falei, segundo a numerologia, ela representa o número 2. E o 2 fala exatamente sobre essa dualidade. O 1, que é nítido, que é claro, que é objetivo, que é o mago, e o 2, aquilo que está obscuro, aquilo que está na outra polaridade oposta, que não é o mago. Enquanto o mago é objetivo, é claro, é direto, é firme, é aquilo que está ali palpável, materializando na realidade, nessa força aqui, nessa realidade que é a vida, a alta sacerdotisa é aquilo que está no outro andar, no inconsciente, que está lá dentro, no interior, que a gente só acessa através do sono, só acessa através da meditação, de olhar para si dentro e encontrar a sua parte divina interior, o seu poder interior, a sua energia interior. Então, olha a profundidade da alta sacerdotisa, olha a profundidade dessa energia, dessa força. Eu gosto muito de fazer uma analogia da alta sacerdotisa que ela seria como você ir para um quarto escuro da sua casa de noite e que você entra nesse quarto e você não consegue enxergar nada. Ali é o seu inconsciente. Você sabe que dentro do seu quarto tem várias coisas. Tem a sua cama, seu guarda-roupa, enfim, as coisas que tem lá dentro do seu quarto, correto? Você sabe que elas estão lá, mas você sabe que você não está enxergando e vendo nada porque tá tudo escuro, é de noite. E a alta sacerdotisa, ela é a carta que representa aquela mulher que consegue, através do seu autoconhecimento, da sua autopercepção, ligar a luz. Agora pensa aí, você ligando o interruptor do seu quarto e aquela lâmpada acendendo e aquela luz emanando da lâmpada, transformando tudo que estava escuro e estranho no quarto em nítido e óbvio. Sabe aquele momento de noite que você está em casa, você olha para uma cadeira, você olha para algum local e você percebe e pensa como se tivesse alguém ali? Então, ali é o inconsciente, você vê uma forma estranha e acontece o fenômeno da pareidolia, você acha que aquilo ali é uma pessoa, mas quando você liga a luz, é só sua camisa que estava secando, ou sua camisa que você jogou na cadeira e tinha esquecido. Então a alta sacerdotisa é aquela que, através da intuição, ela consegue ver aquilo que está no escuro, o que está no inconsciente, o que está no interior, o que está além do véu. Ela é a Isis sem véu. Ela é aquela que consegue ver o véu entre o plano espiritual e o plano físico. Tanto que nessas colunas atrás dela, que depois eu vou explicar mais profundamente, tem um véu cobrindo o que está do outro lado. E ela é exatamente a que consegue ver do outro lado. Então a gente vê toda a riqueza que eu consegui retirar aqui só do nome, alta sacerdotisa. Olha a profundidade disso tudo aqui. Olha a reflexão grandiosa que a gente pode tirar disso daqui. E eu ainda nem comecei a interpretar a carta, eu só estou interpretando o que seria ser a alta sacerdotisa. Então perceba o quanto você ainda tem que aprender, entender, perceber sobre você e sobre a vida para encontrar essa tal alta sacerdotisa. Então, bora lá continuar aqui a interpretação dessa carta para encontrar e entender cada vez mais disso. Vamos então aqui à interpretação do número 2, segundo a numerologia. Então, sobre a numerologia, a gente tem que entender essa parte do que representa o número 2 e a dualidade. Aqui no canal a gente vai ter um vídeo chamado Numerologia Descomplicada, onde eu explico todos os números segundo a visão pitagórica e também segundo a visão da magia, e sobre como cada número tem um simbolismo. E esse vídeo sobre a numerologia descomplicada, ele vai ajudar muito no entendimento dos arcanos menores e de como eles representam exatamente esse processo gradual de desenvolvimento através da numerologia. O arcano número 2, que é a alta sacerdotisa, ele fala exatamente sobre a
dualidade. Fala exatamente sobre a lei hermética associada a esse mundo dual, a lei da polaridade que fala que tudo tem dois lados, tudo tem duas polaridades. Existe o dia e a noite, existe o calor e o frio, existe a luz e a falta de luz, tudo tem dualidade, o bem e o mal, e por aí vai. E o número um para a gente começar, quer dizer, para começar pela numerologia teria de ser o número zero, que eu já expliquei mais ou menos lá no arcano do louco. O zero seria tipo a representação do ovo, bora dizer um ovo de galinha. Seria aquele momento onde as coisas ainda estão sendo construídas, onde elas ainda estão tendo forma, onde ainda está sendo decidida qual será a jornada que existirá para aquele ser, o ovo, o óvulo, o começo de algo. O número um seria a representação da manifestação daquele algo. Tá bom, é um ovo, mas é um ovo de quê? Ah, tá, pronto, manifestou. É um ovo de galinha. É um óvulo. Ah, tá, é um óvulo de ser humano. Sei lá, é um ovo de avestruz. Então, o um seria um momento onde a identidade dessa coisa gerada pelo zero torna-se com uma forma. É aquilo, é nítido, é aquela coisa. Que nem a gente aprendeu lá no Mago, a definição do que é ser um mago, a definição do que é ser um ser na existência, se definindo e emanando e firmando a sua vontade no universo. Nesse processo, dando continuidade, o 2 é o momento onde esse mago percebe que, além da existência dele e da identidade de que ele define como sendo o eu sou um mago, existe também todo um mundo atrelado a coisas inconscientes que estão fora da minha percepção consciente de ser um mago. É aquele conceito de consciente e inconsciente. O consciente seria tudo que eu penso, que eu tenho noção, que eu lembro, que eu vejo, que eu sinto, e o inconsciente seria um campo diferente que está além da consciência que eu não consigo acessar. E o número 2 ele representa exatamente isso, essa nossa parte inconsciente, essa nossa parte dual. Todo homem tem uma parte inconsciente feminina, chamada ânima. Isso eu vou trabalhar bem profundamente lá no arcano número 6, o arcano dos enamorados. Mas resumindo muito, esse arcano número 2 ele fala sobre a nossa dualidade. Vamos dizer que eu sou um homem muito corajoso. O oposto da coragem seria o medo. Então onde é que está o medo em mim? Como é que eu lido com esse medo? Tudo bem que o medo é parte da personalidade humana e todo mundo tem um pouco de medo, e o medo é parte do sistema de defesa, mas eu tô falando aqui no sentido dessa dualidade. O arcano número 2 ele fala sobre a nossa parte inconsciente. Ele fala sobre as partes que nós não conseguimos ver, enxergar e perceber de nós. A famosa sombra, segundo Jung. Então a carta do mago, ela representa o ser do mago. E o arcano número 2 seria tipo inconsciente. Tá, o mago existe aqui na matéria, ele é um mago. Mas por que ele tem de ser um mago? Por que ele encarnou? Por que ele veio para a matéria? Por que a tarefa de ser um mago é a tarefa que ele tem que viver nessa encarnação, nessa jornada? O que ele tem que aprender nessa jornada em específico para que ele continue avançando? Então o mago, ele tem toda essa percepção, todo esse valor, e ele tem que conectar-se com a sua espiritualidade, no caso a sua inconsciência, no caso a sua dualidade, para que ele consiga entender por que ele veio com essa missão nessa encarnação. Toda vez que a gente encarna, a gente vem com uma tarefa específica. E esse momento da alta sacerdotisa seria tipo um momento onde a gente já realizou-se na vida, a gente já conquistou o que a gente queria, usando e exercendo o nosso poder do mago, e agora a gente começa a perceber que, poxa, tem algo a mais na vida além disso. A vida não é só trabalhar, a vida não é só conquistar dinheiro. Tá, eu já tenho dinheiro, já conquistei as coisas, eu já tenho uma família legal, já tenho uma empresa legal, eu já trabalho todos os dias, eu já tenho todas as satisfações que materialmente deveriam me deixar completo. Mas por que eu ainda estou incompleto? Então o arcano número 2 ele representa o momento que a gente começa a se conectar com o nosso inconsciente, com a nossa espiritualidade, com a nossa missão para entender, poxa, por que Deus me colocou aqui na Terra, nessa encarnação, para viver isso? E o que isso vai me ensinar? Então, por isso que o arcano número 2 da alta sacerdotisa fala muito sobre o processo de você meditar para você
conectar-se com a sua inconsciência, com a sua intuição, com a sua voz interior, porque você é um espírito encarnado temporariamente vivendo uma história, mas o seu espírito interior, ele já viveu muitas outras histórias, muitas outras encarnações, e essa dualidade dele está inconsciente, e ele precisa acessar esse número 2, essa parte oposta dele, essa parte inconsciente dele para ele se encontrar. Lembram que eu dei o exemplo da luz do quarto? Quando você acende uma luz no quarto, a luz seria tipo o número 1. A claridade que ela gera nos objetos do quarto seria o número 2. Quer dizer, a claridade que ela gera nos objetos do quarto seria ainda o número 1. Mas a sombra que foi projetada de cada um desses objetos atrás dele seria o número 2. Vamos dizer que tem uma parede na sua frente. Você sabe que existe algo além dessa parede, atrás dessa parede. Mas conscientemente você só vê essa parede porque ela é o que está à vista dos seus olhos. Trabalhar o inconsciente seria ser capaz de olhar e ver o que está além do muro, o que está além do véu da realidade. Tanto que, se vocês observarem aí, entre essas duas pilastras, essas duas colunas, a B e a J, a Boaz e a Jaquim, a gente vê um tecido meio que cobrindo entre essas duas colunas. E esse tecido seria o tecido da realidade que cobre e não nos deixa ver o tecido do plano espiritual. Afinal, ser médium é estar no meio. Médium significa meio entre o plano físico e o plano espiritual. Tanto que é contado em alguns livros de mitologia que há muito, muito, muito tempo atrás, os seres humanos eles viam e eles coexistiam com o plano espiritual e eles tinham realmente uma relação com o plano espiritual extremamente ostensiva, direta, o tempo inteiro um via o outro. Só que é dito que em algum momento os seres humanos eles começaram a usar o seu poder de co-criadores para começar a desacreditar dessa relação com o plano espiritual. Porque como eles viviam cada vez mais para a matéria, olhando para a matéria e voltados para a matéria, aos poucos eles foram perdendo a sensibilidade de ver o que estava além da matéria, além do campo físico, e que nós mesmos construímos, através da nossa cocriação mental e dessa dúvida, esse tecido que separa a realidade do plano espiritual, o mundo das ideias do mundo sensível, como diria Platão, o sensível das ideias, na verdade. Então, a gente percebe que o 2 ele tem toda uma ligação da dualidade. Se você é um ser, deve existir algo oposto a você dentro de si. Se você é um homem, existe o oposto, que seria, entre aspas, a mulher. Então essa carta, ela fala sobre todas as dualidades que existem. Para você realmente entender isso, afinal eu só fiz uma abstração, você tem que ir lá no Kybalion e ler a lei da polaridade, ler essa ideia da dualidade que existe em tudo para você perceber. Ou então, vá lá no vídeo sobre o Arcano dos Enamorados, onde eu explico mais profundamente o conceito de ânima, de ânimos, da dualidade, da sombra, e você vai conseguir entender melhor o que esse 2 representa aqui, no sentido de duas coisas que existem, que se equilibram e que fazem parte de um só. Então, o 2, o arcano da alta sacerdotisa, ele representa um momento onde a gente começa a voltar o nosso olhar para o lado espiritual e a gente começa a perceber que a vida espiritual é a verdadeira vida e que essa vida daqui é uma pura ilusão que temporariamente a gente vive para poder crescer, para poder evoluir e para trabalhar aspectos da nossa persona. Hoje você é essa pessoa aí que está me ouvindo com esse nome, que mora nessa cidade, que tem essas características e tudo mais. Mas na sua próxima encarnação, você virá com características diferentes, personalidades diferentes, e no final você vai meio que juntar cada uma dessas personalidades para formar quem você é numa nova existência. Então a carta da alta sacerdotisa fala sobre esse momento onde a gente se conecta com a nossa intuição, com o sacerdote ou sacerdotisa que existe dentro de nós, e a gente começa a se conectar com o nosso espírito. O mago, ele é uma carta que fala muito sobre criar e manifestar neste plano físico, nessa realidade material, coisas que nós queremos através do contato e do acesso ao espiritual. Já a alta sacerdotisa, ela nos mostra que, no fim, pouco importa o que a gente tenha ou cria no material, porque o que realmente existe e será eterno e verdadeiro é o espiritual. Não adianta nada eu criar um prédio, uma casa, uma fortuna, uma empresa, no material, se o tempo vai deteriorar cada uma dessas coisas, destruir e acabar com isso.
Se eu tenho de construir algo, eu tenho de construir no lado verdadeiro, no local onde sempre estará comigo, que se perpetuará com a minha existência, que é o plano extrafísico, que é o plano espiritual. Então, o 2 aí, nesse sentido de dualidade, seria como se fosse o ponto. O ponto seria o número um, e quando você traz um risco até outro ponto, seria o número 2. Seria esse processo de extensão, de você perceber que existem outros pontos de vista, outras realidades com base naquilo que você está fazendo. Então, o zero seria, o louco seria tipo, sei lá, vou abrir uma empresa. O mago seria o momento onde eu manifesto a minha vontade e eu materializo essa empresa, esse local, esse trabalho e tudo mais. O arcano da alta sacerdotisa seria o momento onde eu vejo o oposto do que eu estou criando. Eu vejo como as pessoas absorvem e como outras partes entendem aquilo que eu criei. E a Imperatriz, que é o 3, será outra historinha que eu também vou continuar lá quando eu for falar sobre a numerologia do 3. Então eu espero que vocês também ouçam o da Imperatriz para vocês verem como o tarô vai crescendo com a sua numerologia. Para vocês entenderem melhor essa ideia da alta sacerdotisa, da dualidade, do espiritual, da conexão com outra realidade, eu vou contar um dos mitos que é um dos mais associados à alta sacerdotisa, que é o mito da deusa Perséfone e de toda a história dela com Hades lá na mitologia grega. Bora lá para vocês entenderem melhor. Eu vou contar uma história bem resumida, bem por cima, não se atendem aqui a preciosismos, porque o vídeo, na verdade, é da alta sacerdotisa. Eu só vou contar a história de Perséfone para contextualizar. Mas conta a história de que existia um banquete um dia lá no Olimpo e que Hades foi meio que revoltado com a situação porque Zeus não tinha o convidado. E que quando ele chegou ao Olimpo, ele viu uma deusa que causou nele sensações que ele nunca tinha sentido. Para quem não sabe, Hades seria o deus do submundo, tanto que Hades lá no grego significa algo como dentro do mundo, inferior, ou sei lá, não ver, na verdade. Hades significa não ver, no sentido de que o inconsciente, o submundo, ele representa tudo aquilo que a gente não consegue ver dentro da gente. Assim como o inconsciente, a gente não consegue ver, não consegue perceber, não consegue notar que existe ali. Tanto que o inconsciente seria essa coisa que a gente acessa através dos sonhos, das meditações. Então o Hades, chegar no Olimpo, ver essa deusa e sentir algo meio que sacudindo por dentro dele, representa um momento onde a gente está meio que se conectando com o nosso inconsciente. E ele ficou muito interessado, meio que apaixonado nessa deusa. E aí ele meio que falou com Zeus: opa, Deus, Zeus, e aí, como é que tá? Você não me chama para os banquetes? Você não se importa comigo? Reclamou, porque no final Hades foi meio que escorraçado para cuidar do Hades na partilha dos deuses com Zeus, Poseidon e Hades. E conta a história que ele, depois de brigar um pouco com Zeus, questionou a Zeus quem era aquela moça, que ele queria aquela moça como um presente, como um conhecimento, como conhecer ela como uma forma de presente pela falha que o irmão tinha gerado. E Zeus foi logo e falou: ó, aquela ali é Perséfone, ela é filha de Deméter, mas não mexa com ela porque Deméter é muito protetora e ela não quer de jeito nenhum que Perséfone conheça ninguém, interaja com nenhum deus. Vários outros deuses já tentaram e Deméter sempre protegeu ela. Observe que nessa história mitológica, a deusa Deméter, que é a mãe de Perséfone, faz todo um instinto de proteção na sua filha, impedindo dela ver o mundo verdadeiro. Conta a história que Deméter, que era a deusa da colheita e da agricultura, era uma deusa muito ligada às estações. Ela era ligada ao sol, ao outono, quer dizer, o outono, o verão e a beleza da vida. E ela era extremamente protetora com a filha Perséfone, que era a deusa da primavera. E é dito que Deméter o tempo inteiro estava atrás de Perséfone, protegendo ela de todas as coisas do mundo, assim como uma criança. Então Perséfone, ela tinha a inocência de uma criança, assim como nós temos uma certa inocência em relação à vida, enquanto nós estamos amadurecendo. E Deméter
é a mãe de Perséfone, enquanto Zeus é o pai de Perséfone. Daí conta a história que Hades ficou mexido realmente com ela e começou a observá-la, começou a ter um grande interesse por ela e começou a meio que perseguir ela, sempre tentando rondá-la. E no momento que Deméter deu um descuido e saiu para fazer alguma tarefa e deixou Perséfone sozinha, cuidando de um campo de flores, Hades se aproximou dela e começou a conversar com ela. E nisso, Perséfone, por não conhecer a maldade no mundo, por não conhecer nada diferente da proteção da mãe, quando viu Hades se aproximar, não sentiu nenhum medo dele, não sentiu nenhum horror a ele, não tinha nenhum receio em relação a ele, porque ela estava tão acostumada a viver numa bolha onde tudo era proteção, onde tudo era carinho e onde tudo era bom, que ela nem imaginou que ele poderia ser algum tipo de risco. E ela tratou ele da maior gentileza possível, na maior inocência possível, de uma forma que Hades nunca havia sido tratado, porque todo mundo sabia quem era ele, todo mundo morria de medo dele, mas Perséfone não sentiu nenhum tipo de coisa. É que nem uma criança pequena que vai e anda pelo escuro e não tem medo nenhum. A não ser que alguém tenha instigado nela a ter medo do escuro, ela não sente medo do escuro porque ela não sabe, não foi criado na mente dela que ela deveria temer algo. E conta a história que Hades começou a visitar cada vez mais Perséfone todas as vezes que a mãe sumia. E sempre falava pra ela não contar pra mãe e tudo mais, porque obviamente a própria Perséfone até sabia como a mãe era. E Perséfone foi aos poucos se interessando em Hades cada vez mais. Tanto que antes de se tornar Perséfone, que foi o nome dado a ela quando ela se tornou a rainha do submundo, e o nome Perséfone significa aquela que destrói a luz, o nome dela era Coré, que significa maçã virgem ou moça virgem, porque a maçã também em alguns contos era associada tipo, com uma fruta da pureza. Então, olhem como ela era pura, como ela era inocente, como ela tinha uma visão da vida totalmente ligada a cuidar das plantas e viver daquela forma tranquila. E Hades, aos poucos, foi mostrando a ela outros aspectos da vida, outras visões da vida, mas dando confiança a ela. E conta que um dia, nesse processo todo, Hades ficou super interessado nela e resolveu convidá-la para conhecer o submundo, para conhecer um local diferente daquela redoma de pureza, de beleza e tudo mais que ela sempre via. E, claro, deixou claro para ela que ela não precisava ter medo de nada que ela visse lá, porque ele iria deixar ela totalmente protegida. Ela estava meio apaixonada, interessada, aceitou fazer essa visita. E ele levou ela ao Hades, ao mundo inferior, ao Tártaro e todos os locais que existem lá embaixo. E ela viu todos que estavam sofrendo, todos que estavam passando por coisas lá, porque até a existência de Perséfone, independente de quem morresse, sendo bom ou ruim, ia pro Hades, ia pro Tártaro e ficava sofrendo lá, sendo bom ou ruim. E devido à bondade dela, o amor dela e sabe, a empatia que ela teve por aqueles que eram bons e estavam lá sofrendo, Hades, como uma decisão de carinho e de respeito a ela, resolveu fazer a criação dos Campos Elíseos, um local onde aqueles que fizeram bem na Terra poderiam descansar e viver bem, em vez de continuar lá no Tártaro e no Hades como todo mundo. E aí conta a história que, nesse processo de Perséfone ter descido ao submundo, Hades ofereceu a ela que ela comesse uma romã, que tem várias interpretações, mas resumindo muito, a romã é uma fruta que, se você cortar ao meio, tem o símbolo igualzinho de uma vagina. E conta-se a história que, na verdade, quem comeu a romã foi Hades. E a romã que ele comeu foi a de Perséfone. E como Perséfone era uma moça virgem, uma representação da pureza, ela tinha sido, entre aspas, corrompida pela vida adulta, corrompida pela verdade do mundo e tudo mais. E, por ela ter sido corrompida, ela não poderia nunca mais sair do Hades por ter comido a romã. E aí, deu uma treta danada disso, ela acabou se tornando Perséfone, etc. E ela resolveu ficar lá no Hades com o seu amado. Em algumas histórias dizem que ela foi raptada, que ela sofreu, etc. Mas também existem histórias que dizem que ela gostou, que ela quis mesmo ir
e que ela preferia se libertar da mãe, apesar de gostar muito da mãe, ela queria se tornar adulta, ela queria crescer e se desenvolver. Daí é dito que Deméter ficou furiosa quando isso aconteceu, e que ela ficou tão triste que ela parou de cuidar de todas as plantas, da agricultura, da colheita, de tudo, e daí que surgiu o inverno e também o outono, se eu não me engano. O inverno e o outono, que eram os 6 meses onde Deméter estava sem sua filha Perséfone. E Hades, como um gesto de bondade e amor à sua amada Perséfone, deu a ela a condição de sair durante 6 meses de lá do Hades para ir ficar um tempo com a mãe, que era o tempo onde a primavera e o verão coexistiam. Então essa história fala muito da alta sacerdotisa no sentido de que a alta sacerdotisa é exatamente o momento onde a gente sai da pureza, entre aspas, e da infantilidade de achar que só existe o plano físico, que só existe a matéria. E é um momento onde a gente se depara e encontra e percebe o nosso inconsciente, onde a gente amadurece e onde a gente aprende a andar com as nossas próprias pernas e desenvolver as nossas próprias habilidades. Então, as sementes de romã, que é um dos símbolos que é dito que a Perséfone come, também tem várias representações, porque cada uma das sementes geralmente é chamada de Iode. Iode, lá no hebraico, é o nome dado a cada uma da letra Iod, que é representação da semente divina. Então, esse momento onde ela se encontra com o inconsciente é o momento onde ela começa a acessar conhecimentos que ela nem imaginava que ela era capaz de ter. E essa história de Hades como sendo um deus do submundo, perverso, maligno, obscuro, vem muito dessa ideia do Hades como sendo algo negativo, já que, como eu falei, o nome Hades no grego significa não ver. Então fala sobre tudo que a gente não vê dentro da gente, todas as partes negativas da nossa personalidade que a gente esconde, tudo que está na sombra da gente e que a gente não acredita que existe em nós e que a gente meio que cobre com um véu de ilusão. Então essa carta ela fala também muito sobre autoconhecimento, sobre você perceber quem você é, sobre você perceber sua verdadeira história e aquilo que você veio fazer na vida. E curiosamente, essa semente, a romã e essa fruta geralmente é utilizada também como uma fruta para curar impotência sexual. Então, essa versão de que comer a romã não foi Perséfone que comeu, mas sim Hades que comeu a romã de Perséfone faz muito mais sentido. Eu contei toda essa história para vocês verem como tem toda uma interpretação filosófica e extrafísica da alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é essa mulher que conseguiu beber do próprio inconsciente, conseguiu encontrar essa sua parte ancestral, essa sua conexão com a mediunidade e perceber partes dela que ela nem imaginava que existiriam. E esse véu cheio de romãs aí que tem atrás dela mostra exatamente isso, já que cada uma das romãs está exatamente no local onde cada uma das esferas da árvore da vida, da Kabbalah, ficam. E a Kabbalah é exatamente um sistema mágico de ensino e de aprendizado, onde a gente aprende o que a gente precisa fazer para encontrar esse lado extrafísico, para encontrar essa parte inconsciente, para acessar ela e tornar essa parte inconsciente cada vez mais consciente. Tanto que é isso que eu vou continuar a explicar agora, mostrando esses pilares e todos os elementos que ela carrega no corpo dela, que reafirmam essa autoridade dela como alta sacerdotisa. Bem, como vocês sabem, a alta sacerdotisa ela também é chamada por alguns de a papisa, porque em algumas interpretações mais antigas é dito que a alta sacerdotisa ela tinha relação com o papado. A papisa seria, por exemplo, uma história que contam que existiu uma papa mulher, que era a papisa Joana, e que só descobriram que ela era mulher no momento onde ela tinha engravidado durante uma procissão. Então tem toda uma ritualística também espiritual associada à ideia de, imagina, uma religião tão machista quanto o catolicismo
ter uma papisa, um papa mulher, num desses momentos tão fortes da igreja no passado. Mas aí eu não vou entrar muito nessa parte, que é mais uma parte de curiosidade histórica, que eu não sei se teria tanta utilidade aqui para o foco que a gente está tendo. Bora então para a leitura do simbolismo mesmo da carta, que é onde a gente tem que aprofundar agora. Como vocês estão observando, eu já falei o número 2 e eu já contei toda essa parte espiritual da representação do que é ser uma sacerdotisa. E agora vamos nos aprofundar nos objetos e nas coisas que tem na carta. Por exemplo, a gente pode observar aqui que essa carta ela é uma carta muito ligada ao elemento água. Tanto que no plano de fundo dessa carta tem algo como se fosse um mar, como se fosse algo como uma água profunda. Tanto que a própria roupa dela é como se fosse uma água escorrendo. E a gente bem sabe que a água é a representação do nosso lado emocional e da forma com que a gente trabalha os nossos sentimentos mais profundos. Afinal, as águas, elas representam o inconsciente, como eu já falei aqui, e segundo a psicologia, que o próprio símbolo da psicologia é o Psi, é o tridente de Poseidon e tem toda essa ligação com os mares, o mar, a água do mar logo na praia, ela seria rasa como consciente, e quanto mais você vai se aprofundando nas águas, mais você está próximo do inconsciente. E aqui a gente vê uma mulher no centro dessa carta. Uma mulher no sentido da representação da polaridade feminina e da essência do feminino e a conexão do feminino com o espiritual. Tanto que tem livros, como por exemplo alguns livros kardecistas, que dizem que a prece das mulheres, as orações das mulheres, chegam mais rápido a Deus do que as dos homens. Porque a mulher ela tem uma conexão espiritual muito mais profunda do que os homens e uma conexão emocional muito mais profunda. Tanto que é dito isso, que como a mulher é aquela que tem o poder de gerar a vida, de gestar a vida, ela é a que tem mais conexão com o lado sensível, com o lado da intuição e da percepção. E essa mulher, ela tá sentada num trono. Tronos sempre eram postos num degrau acima da realidade. Tanto que, se vocês observarem, o nome alta sacerdotisa, ele tá escrito como se fosse num degrau, e ela está nesse degrau acima da realidade. Então, ela tá, de novo, acima da matéria. E nessa representação aqui de Waite, o chão é dourado. E o dourado sempre teve associado à nobreza, à elevação, a brilho, à luz, ao sol. Então ela está em pé, quer dizer, ela está sentada num trono que está num chão dourado, mais uma vez mostra o nível de evolução e o nível acima que ela se encontra em toda essa situação. Além disso, a gente também pode pensar no próprio trono. O que é o trono? É um local que você senta e que passa segurança, passa confiança, passa autoridade. Você está de um local privilegiado, com a visão privilegiada da realidade. E a alta sacerdotisa, ela realmente tem uma visão privilegiada da realidade, exatamente por ela ter esse lado de sacerdócio, esse lado de uma grande conexão com o divino. Tanto que, continuando dessa parte de cima da carta para baixo, a gente vê que ela tem um chapéu muito bonito acima de sua cabeça. E em muitas vertentes, o chapéu, essa parte associada à cabeça, tem uma grande conexão com o chakra coronário. Tanto que os judeus, por exemplo, utilizam o kippah, e vocês vão ver lá na minha explicação sobre o arcano de Hierofante, as touceiras, que são aquele corte que os monges, geralmente franciscanos, faziam e tudo mais. E ela tem um chapéu que se chama mitra. Ela tem uma coroa de mitra. Mitra é o nome desse tipo de chapéu ritualístico utilizado por sacerdotes. O Papa, por exemplo, quando ele vai fazer lá a famosa Missa do Galo, ele geralmente ele tá com a mitra, que é uma espécie de chapéu com o formato de uma boca de peixe. Afinal, Jesus veio na era de peixes. Os peixes têm uma representação profunda, simbólica na Igreja Católica, associada à prosperidade, ao crescimento, aos simbolismos, o pescador e todas aquelas passagens bíblicas associadas a isso. E se vocês observarem o chapéu, que é como se fosse um símbolo de conexão com o divino,
Por exemplo, na mitologia pagã, tinham-se também chapéus utilizados por sacerdotes que eram, no caso, o solidel, que eram geralmente chapéus com formatos de chifres, já que eles tinham a crença de que os chifres eram como se fossem antenas que tinham uma conexão com o plano espiritual. A gente vê aí ela usando essa mitra, que é um chapéu que dá a ideia de que, mais uma vez, a cabeça dela, a mente dela, os pensamentos dela estão sempre direcionados ao plano espiritual. E se você observar melhor, o chapéu dela, ele tem a representação exata das fases da lua. Se a gente olhar na esquerda, da esquerda para a direita, a gente vê primeiro uma lua minguando, uma lua se apagando aos poucos. No centro a gente vê a lua cheia e no outro lado a gente vê a lua crescente se desenvolvendo aos poucos. Ou então, da forma que normalmente a gente interpreta, da esquerda vindo a lua crescente, no meio cheia e na lateral minguante. E conta-se a história que, tipo, na parte de trás deste chapéu estaria escondida a lua nova, que no caso é a lua sem qualquer tipo de luminosidade. E a cabeça dela estar formada pelas 4 fases da Lua mostram que ela tem uma profunda conexão com os ciclos emocionais da nossa realidade. Afinal, também, se vocês lerem lá o Kybalion, tem um momento que fala só sobre os ciclos da natureza. A maré, por exemplo, todos os dias baixando e subindo de acordo com a influência da Lua aqui nas nossas águas. E toda essa representação de que, de novo, a Lua, de certa forma, ela comunica e conecta com a gente o lado espiritual. Lá na explicação do Arcano da Lua, eu me aprofundo muito mais nessa explicação das fases da Lua, do simbolismo das fases e que tipo de magias a gente pode realizar de acordo com cada fase. Também tem meus textos lá nos grupos sobre o elemento água e como a gente dominar o elemento água dentro da gente, onde eu explico mais profundamente sobre os tipos de coisas que nós podemos fazer associado a cada ciclo lunar. Mas, falando especificamente da mitra que ela está usando, desse chapéu de luas que ela está usando, de novo, isso daí mostra que ela é conectada com o divino, ela é conectada com o transcendental, ela é conectada com tudo aquilo que está fora e que guia, de certa forma, a energia aqui na Terra. Esse símbolo pode ser também associado ao signo de Câncer, afinal, o signo de Câncer é um signo regido pela Lua. Então, ela teria o total controle das emoções e oscilações lunares. Ela é aquela que consegue canalizar o entendimento emocional do outro, perceber e ter empatia de notar isso. Tanto que, se vocês observarem, é desse chapéu de mitra que meio que escorre toda essa veste dela, toda essa túnica que ela tá usando, que é como se fosse uma água escorrendo lentamente e constantemente. Tanto que o esoterismo fala que os nossos sentimentos são como as águas e que as águas devem estar sempre fluindo. Geralmente, quando a gente sofre na vida, é porque a gente está muito apegado a um sentimento e por a gente estar apegado a esse sentimento, a gente deixa, entre aspas, as águas paradas. E exatamente por esse apego e manter a água parada, a gente não deixa o fluxo da vida acontecer naturalmente. E o esoterismo também sempre diz o seguinte, que é como se todos nós tivéssemos um mar de emoções dentro do nosso coração e que a gente precisa trabalhar esse mar de emoções para que a gente não se afogue nele. Por isso que é importante a gente separar os aspectos emocionais da nossa vida. Por exemplo, a gente tem a Copa da Família, é uma Copa, é um caminho. A gente tem a Copa do nosso relacionamento, a gente tem a Copa das amizades, a gente tem a Copa do trabalho. Geralmente, por a gente misturar todos esses âmbitos emocionais, às vezes a gente desconta a nossa briga familiar na nossa relação de amizade, a nossa briga de amizade na nossa relação de trabalho, e por isso a vida acaba sendo essa confusão toda. Então, essas águas escorrendo aí representam também que ela segue o fluxo, ela sente o fluxo e ela está a favor do fluxo universal e divino. Ela não tem dúvida, ela não tem medo, ela sabe que se o todo, se essa energia mágica associada ao divino está vindo até ela, está jogando e levando ela lentamente para um caminho, é porque aquele caminho seria o melhor. Sem falar que, se vocês observarem esses pilares aí, eles têm a forma de como se fossem taças, como se fossem copas. E eles estão
como se estivessem recebendo energias do divino e colocando esses pilares aí como se fossem forças, como bases atuantes que mostram a ela o seu desenvolvimento e a sua estabilidade. Tanto que um pilar é preto e o outro é branco. De novo, lembrando aquela ideia de dualidade. É um pilar da expansão e outro da restrição. Mas isso daí vocês vão aprender depois quando a gente ensinar sobre, como é o nome? A árvore da vida. Que nem eu já falei, nesse tecido direitinho, tem as romãs fazendo exatamente o símbolo da árvore da vida. E também tem esse símbolo aí, que se eu não me engano, é aquela planta que foi batida no dia de Ramos. São galhos de palmeiras, representando também, mais uma vez, essa conexão com o divino. Lá no vídeo sobre o arcano do As de Espadas, eu explico simbolicamente o que as palmeiras representam espiritualmente falando e por que elas estão aqui nessa carta e também lá na outra. E se vocês observarem, na região do peitoral dela tem um símbolo como se fosse de uma cruz. De novo, a cruz nos dando ideia da nossa ligação com o espiritual. Só que aqui a cruz não está num sentido cristão, do cristianismo. A cruz aqui é um símbolo dos 4 elementos. Afinal, cada uma das pontas dessa cruz representa um dos elementos, e o centro dela, que tem um formato como se fosse uma bolinha, representa o 5º elemento, o éter, que é a perfeita união de cada um desses símbolos. Vocês podem depois pesquisar mais sobre a Rosa Cruz e o simbolismo da ideia da Rosa Cruz, que uma rosa dos nossos corações tem que brotar da cruz, que é o nosso corpo. Afinal, se você ficar em pé e estender seus braços, o seu corpo tem o mesmo formato de uma cruz. E tem todo um simbolismo divino aí. De novo, quando eu for falar nos vídeos sobre os arcanos menores, eu vou explicar profundamente cada um dos 4 elementos. Vale muito a pena vocês assistirem lá, porque vai dar uma base muito grande. Voltando rapidinho só para o chapéu dela, para Mitra, lembrem-se que as luas elas também têm ligações das fases com a bruxaria. Se vocês verem aquele vídeo que tem Cânticos da Antiga Religião, que é um trabalho lindo do Claudinei Pietro. Fala-se que a lua quando ela é jovem, quando ela está crescente, seria a jovem. Quando ela está cheia, seria a mulher madura. E quando ela está minguante, seria a anciã. No caso, os 3 ciclos da Lua. A juventude, o crescimento, o desenvolvimento e o declínio, mas um declínio com sabedoria para reencarnar numa nova vida, voltando a esse ciclo de desenvolvimento. Enquanto a Lua nova seria a representação do poder do próprio planeta Terra. Além disso, se vocês observarem, ela segura nas suas mãos um pergaminho que está escrito Torá, que é o livro da lei lá para outras religiões. Mas esse Torá aí pode ser um palíndromo, uma palavra que forma várias outras. Tanto que Torá, se você reorganizar as letras, vira tarô. E esse papiro aí enroladinho dá a ideia de que ela é aquela que faz ser capaz você encontrar tudo que está escrito no livro da lei, tudo que está escrito no seu espírito, tudo que está no profundo da sua alma e da sua energia. No caso, você através de meditações, de autoconhecimento, você pode perceber muito mais o seu espírito, você pode ter acesso a encarnações passadas suas, fazer regressões, ter acesso a conhecimentos inimagináveis que o seu espírito carrega. Então é muito interessante que a gente veja aí todo esse simbolismo para a gente dar a interpretação correta à profundidade que é ser uma alta sacerdotisa. Tanto que as feições dela, se vocês observarem, são neutras. Ela poderia estar ali com a cara triste ou com a cara feliz, mas não, ela está com a expressão neutra, uma expressão de equilíbrio entre as duas polaridades. Por isso que o corpo dela está exatamente no centro da carta, entre o pilar da expansão e o pilar da restrição. Então a gente percebe aqui o quanto essa ligação é forte com o lado espiritual. Tanto que nessa descida da roupinha dela aí, vocês veem que tem uma lua aí crescente ou minguante, depende da sua interpretação. E essa lua, ela tá jorrando em meio a essas águas que são o tecido da roupa dela decaindo. Mais uma vez, mostrando a ligação com a lua e com as emoções mais profundas
para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Vale a pena também a gente tirar um foco maior para a importância dessas duas colunas aí. Essas duas colunas elas têm uma grande representação simbólica associada ao mito da construção do templo do rei Salomão e toda aquela história belíssima que conta lá em Reis na Bíblia. E se vocês observarem, a gente vê aqui uma coluna totalmente preta, totalmente escura, que está aí escrito B, que se representa Boaz, que é o pilar da restrição, que quando vocês estudarem a árvore da vida vocês vão entender melhor o que é isso, e o pilar J, que está aí todo branquinho, que representa Jaquim, que é o pilar da expansão. Resumindo muito, basicamente a filosofia espiritual entende que em todos os momentos da nossa vida nós estamos vivendo entre oscilações de movimentos expansivos e restritivos. Por exemplo, o homem, quando ele tem a ejaculação, ele está expandindo a sua vontade, ele está expandindo o seu ser no processo da criação da vida. E a mulher, ela é o polo restritivo, ela restringe aquele esperma, aquele sêmen, ela cuida através daquele óvulo, daquela carga genética do sêmen e transforma aquilo na vida. O tempo inteiro a gente está fazendo processos de expansão da nossa energia e de restrição da nossa energia. Mas para vocês entenderem isso de verdade, só estudando mesmo profundamente a árvore da vida. Resumindo muito, a letra B aí, como eu falei, representa Boaz, que representa lá na língua original no hebraico, representa na força de. E o J vem de Jaquim, ou Yaquim no hebraico, que significa ele estabelecerá. Então, basicamente, o que esses dois pilares representam é algo como que ele estabeleça a força, no caso do rei Davi, ou então ele estabelecerá a força, ou na força dele estará estabelecido, no caso da força de Deus. Então, esses dois pilares aí mostram mais uma vez a conexão da grande alta sacerdotisa com a força e a vontade de Deus. Que as coisas que sustentam os pilares da vida dela são a vontade de Deus. Tanto que conta-se lá que na história da Bíblia que essas duas colunas originalmente eram de bronze. E elas tinham esse formato aí com o formato de lírios nas pontas exatamente para representar a conexão com o divino. E também é dito que elas eram como se fossem incensários. Apesar delas duas serem colunas, elas não sustentavam, diríamos assim, fisicamente o teto do local. Elas eram mais a representação da conexão direta com Deus. Tanto que em alguns ritos maçônicos, uma dessas colunas ela representa o signo de touro e a estabilidade, já que o signo de touro é o signo fixo do elemento terra, e a outra representa o signo de leão e a força, que representa aí, no caso, o signo fixo do elemento fogo. Quando vocês estudarem lá os arcanos menores, vocês vão aprender que o elemento fogo representa o lado positivo da polaridade masculina, enquanto o elemento ar representa o lado negativo da polaridade masculina, e que o elemento terra representa o lado positivo da polaridade feminina, enquanto o elemento água representa o lado negativo da polaridade feminina. Lá, nos arcanos maiores, quer dizer, menores, eu vou me aprofundar bastante nesse simbolismo. E para vocês também entenderem esse simbolismo aí dessas duas colunas, vocês vão ter que ir lá mesmo estudar a história da construção do templo do rei Salomão e toda aquela história para que vocês entendam mais profundamente o que isso significa. Para a carta da alta sacerdotisa, o que eu expliquei já é o suficiente. Um pilar representa a estabilidade mental de se manter nesse caminho de evolução espiritual e outro a força de se manter no caminho correto. Uma curiosidade para vocês, a palavra força, lá no grego antigo, era a palavra virtu. E é da palavra virtu que vem a palavra virtude.
Virtude é a força de você se manter fazendo o certo, mesmo com tudo que está ao seu redor te levando e indicando de que fazer o errado seria o mais fácil. Por isso que ser virtuoso é ter a força de ser uma pessoa correta e justa em meio a uma vida onde tantas pessoas são erradas. Por isso que tem aí um pilar associado à força, a força de você controlar a sua mente e de controlar suas emoções. Tanto lá que no arcano número 8 ou 11, dependendo da interpretação, vocês vão ver minha explicação sobre o arcano da força, onde eu explico bastante sobre isso. Continuando, a alta sacerdotisa, então, é a representação daquele momento onde a gente se conecta e passa a se conectar tanto com Deus, a gente passa a se tornar tão unido e único com Ele, que a gente começa a se dissolver e se tornar parte da criação ou o próprio Criador. Vocês vão entender melhor isso aqui que eu falei lá no Arcano do Sol, onde eu falo que, pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós também somos deuses. Então, essa carta ela representa muito o momento onde nós temos a percepção de que nós somos o escolhido. Nós somos escolhidos por Deus para viver uma missão aqui na realidade, para viver uma experiência aqui e para assim se tornar parte do todo e da construção desse universo que Deus criou e nos deu para que a gente continuasse a transformar a sua obra. Afinal, a alta sacerdotisa é uma pontífice, aquela que faz a ponte entre o plano físico e o plano espiritual. Ela é aquela que faz esse processo de integração entre os dois lados. E essa carta ela é muito bonita exatamente por toda essa percepção de que quanto mais nós nos conectamos com o que está dentro de nós, mais nós encontramos as respostas da vida. É aquela frase piegas que a gente ouve em todos os filmes, todos os livros, sempre tem lá escrito que tudo que a gente precisa está dentro da gente, basta a gente buscar e nós encontraremos. Cerca, trova. Quem leu o livro O Inferno de Dan Brown vai entender essa frase que eu acabei de soltar aqui. Cerca, trova. Busque e encontrarás. Está dentro de você realmente todas as respostas. É através de meditações e autoconhecimento que você vai encontrar quem você é de verdade. Esse ser profundo e verdadeiro que você é de verdade. E é através dele que você vai alcançar cada vez mais a verdadeira evolução e o verdadeiro encontro com a figura do Pai Celestial. E agora que a gente já se aprofundou bastante aqui na figura do tarô de Waite, vamos passar para o tarô de Marsella para a gente dar continuidade a essa viagem sobre o arcano da alta sacerdotisa. E no tarô de Marsella, nós temos todo um simbolismo tão rico quanto no de Waite. Apesar de que eu curto mais o de Waite, porque ele é bem mais da magia cerimonial, o de Marsella tem grandes representações aí que também a gente pode tirar bastante conhecimento. Eu gosto, por exemplo, bastante das cores aqui de Marsella, que a gente vê aí a representação das cores associadas à bandeira da França. Já, afinal, esse tarô é de origem francesa. Mas bora lá então continuar nossa reflexão aqui sobre o de Marsella, evidenciando as principais diferenças entre o de Waite e Marsella. Assim vocês vão percebendo que qualquer pessoa pode criar um tarô próprio com simbolismos próprios, contanto que no final ela coloque a ideia do que realmente é a alta sacerdotisa. Por exemplo, uma das diferenças aqui é a forma com que está o livro. Aqui a gente vê um livro aberto, com várias letrinhas sendo mostradas, vários risquinhos, dando a ideia de que o conhecimento está ali aberto e acessível para quem quiser ler e aprender. Já lá no de Waite, a gente vê que o conhecimento está velado, ele está naquele pergaminho enrolado e tudo mais. Então, ter esse livro aqui aberto e as mãos dela, tipo, mostrando, olha, tá aqui disponível para ser mexido, para ser pego, mais uma vez mostra que através do nosso trabalho com o nosso lado espiritual, mais a gente se conecta com a verdadeira essência espiritual e que através da leitura, do estudo, dos conhecimentos, nós nos alinhamos cada vez mais com essa parte extrafísica. Além disso, se vocês observarem, no centro da carta a gente vê que também tem a cruz na região do peito dela, só que a cruz aqui também está escondidinha, está meio que misteriosa, entre os vincos
da roupa dela, a gente vê aí uma cruz também dourada, representando aí, mais uma vez, lembrem-se, o dourado representa a realeza, o ouro, a riqueza, e a gente vê que a roupa dela, que é no caso algo que representa ela, a veste dela, afinal a gente sabe que a forma com que a gente se veste comunica várias coisas, essa roupa dela faz o formato da cruz, de novo, os 4 elementos. Só que eu achei curioso aqui que na cruz da roupa dela tem um botão pretinho, que é exatamente o desenho da letra hebraica Yod, que eu já expliquei para vocês que o Yod simbolicamente é como se fosse uma semente, dando a entender de que através da fé e da manifestação da nossa fé, a gente está doando sementes de sabedoria para o mundo. Afinal, eu já falei aqui para vocês que fé é uma palavra que vem lá do latim fedes, e fedes no latim significa fidelidade. Então, ter fé a Deus significa ter fidelidade a Ele, confiança nele, uma relação verdadeira de amor, uma relação verdadeira de pai e filho. Deus é um pai amoroso, generoso, bondoso, que até quando ele tá te fazendo, entre aspas, uma coisa ruim, quando você tá sofrendo, é pelo teu bem, é pelo teu avanço, é pelo teu amadurecimento. Então, esse Yoda aí, ele representa exatamente esse momento de conexão com a fé, onde a gente está doando fé ao mundo. E que nem eu falei, Deus é amoroso. Eu gosto sempre de dar um exemplo para explicar como eu vejo a nossa relação com Deus. Nós, muitas das vezes, somos como uma criança pequena que está brincando na sala de casa e acha uma tomada e resolve tentar enfiar o dedinho na tomada. E Deus é aquele pai que vai chegar, vai ver a criança, vai pegar ela com tudo e vai dar até um tapinha na mão dessa criança para que ela aprenda que não pode enfiar o dedo na tomada. Provavelmente aquela criança vai chorar, se espernear, gritar, ela vai ficar irritada porque o pai não deixa ela tocar o dedo na tomada, porque ela não tem consciência alguma de que se ela enfiar o dedo na tomada vai ser muito pior para ela. E ela acha que o pai dela tá agredindo ela, tá machucando ela, tá impedindo ela de fazer o que ela quer, tá impedindo ela de viver o sonho amoroso, o sonho financeiro que ela tanto quer. Sendo que no final o pai dela tá impedindo ela de sofrer muito mais e de arrumar karmas e dharmas para ela. Dharma no sentido é uma coisa positiva e karma negativa. Então, Deus, quando é, entre aspas, ruim com a gente, ele ainda tá sendo um pai amoroso, generoso e bondoso. Deus, quando tá sendo bom com a gente, ele tá entregando o que a gente já tem mérito para receber e que a gente realmente precisa ter. Então, ter fé em Deus, ter fedes a Deus, fidelidade a Ele, é ter esse nível de confiança, de vê-lo realmente como um pai amoroso e generoso, e entender que tudo que Ele faz para nós, tudo que Ele entrega para a gente, é o melhor que Ele pode nos dar de acordo com a maturidade e consciência que a gente tem. E mais uma vez a gente vê essa conexão com a fé aí sendo muito bem representada na alta sacerdotisa de Marsella, que aqui, como a gente vê, está escrito Lapapes, a papisa, a gente vê na cabeça dela de novo aquela ideia da mitra. Só que aqui a gente vê uma mitra com um formato de como se fosse um jarro, já que o jarro, em muitas mitologias, representa exatamente o útero feminino, que é onde a gente coloca o sêmen de novo para aquele processo de fecundação. Só que aqui no caso da Mitra, do de Marselha, a gente vê que ela tem um formato meio que oval e ela tem vários círculos de várias cores. Segundo a interpretação que a gente aprende no esoterismo, cada um desses círculos representa uma coisa. O primeiro círculo lá, mais da pontinha da Mitra, representa o círculo celeste. O segundo círculo representa o círculo terreno. Então, o celeste seria, por exemplo, o elemento ar, o ciclo terreno, o elemento terra, e o terceiro ciclo, que está com essa flor aí vermelhinha, seria a representação do ciclo aquático. Lembrando aqui, eles usam cores mais específicas dele, então não vai ter certinho a cor de cada um dos elementos. E o quarto ciclo, que seria a própria pessoa, representa o elemento fogo, porque em algumas vertentes o elemento fogo representa o espírito, representa a essência e a vontade, em outras vertentes o que representa o espírito seria o elemento ar.
Então vai aqui dar de acordo com a forma de interpretar de cada um. Então ela ter um chapéu, uma mitra, que como eu falei para vocês, é a representação de algo como se fosse uma antena, com características tão fortes associadas a uma conexão com o divino, é algo muito bonito. É algo que representa exatamente essa nossa transformação espiritual e o quanto nós devemos manter a nossa cabeça sempre trabalhando essas características dos quatro elementos. Tanto que em ordens iniciáticas, quando você entra no primeiro grau, geralmente você tem que fazer muitas orações e você tem que aprender tudo sobre os quatro elementos. Como é que você vai estudar sobre os quatro elementos? Estudando sobre os três signos de cada um dos quatro elementos. Estudando tudo sobre, sei lá, o fogo, leão, sagitário e também sobre o signo de. Qual é outro? Leão, Sagitário e também Áries. O ar, você vai ter que estudar sobre Aquário, Libra e Gêmeos. Terra, você vai ter que estudar Touro, Virgem e Capricórnio. Água, você vai ter que estudar sobre Câncer, Escorpião e Peixes. E assim você vai trabalhar cada vez mais na sua consciência esses arquétipos, integrando você a um equilíbrio. Porque a pessoa, entre aspas, perfeita seria a pessoa que tem total controle dos quatro elementos em si. E aí a gente vai vendo sobre como todo esse processo dos quatro elementos aí e dessa conexão com o divino são sendo construídos com a alta sacerdotisa. Aqui a gente não vê nitidamente dois pilares, duas colunas separando o processo, mas de novo a gente vê um véu lá atrás, um pano lá atrás, só que dessa vez o pano ele meio que parece sair de dentro dessa mitra dela, parece que o pano é parte desse chapéu dela que está sendo sustentado lá atrás por algo. Mais uma vez mostrando que muitas das vezes a nossa cabeça que nos impede, a nossa forma de ver o mundo que nos impede de ver além do véu da realidade. E essa versão do tarô de Marsella, para mim, passa muito uma percepção de um filósofo que eu gosto muito chamado Hegel. Hegel, ele tem um conceito chamado tese, antítese e síntese. Uma tese nada mais é do que uma certeza que você tem. Vamos dizer que você tem certeza que o fogo queima. Então você tem uma tese, você acredita que se você colocar a mão muito perto do fogo, ele vai te queimar. E geralmente a gente tem que defender as nossas teses na vida, defender o que a gente acredita para outras pessoas. Da mesma forma, Hegel também diz que existe uma antítese. Seria, por exemplo, se alguém chegasse e dissesse: Olha, você está mentindo, você é maluco, fogo não queima, não. Olha aqui, eu vou enfiar minha mão no fogo e eu não vou me queimar. Então, a antítese seria anti a tese, antítese, antítese. Então, seria uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua. E para a gente conseguir evoluir, crescer e chegar a novos patamares na nossa existência, a gente precisa chegar ao que Hegel chama de síntese. Eu tenho minha tese, você tem sua antítese. E para a gente chegar ao equilíbrio e ao meio termo, onde os dois saem felizes, a gente pode chegar na nossa síntese, que seria nós chegarmos à seguinte conclusão: o fogo queima, sim, mas ele só queima se você colocar a sua mão muito próxima dele, a ponto dele te queimar. Se você manter sua mão a uma certa distância, ele não vai te queimar. Então a síntese seria tipo o equilíbrio entre as duas formas de se perceber o mundo. E ser uma alta sacerdotisa, ser alguém que tem uma fé, é muitas das vezes você defender sua tese do que você acredita, é você ter que lidar com pessoas que não veem, que não interpretam e não absorvem o mundo da forma que você absorve, gerando antíteses, e tentar conciliar e ensinar essas pessoas e também aprender com elas da forma com que for possível, para que assim cheguemos às nossas sínteses. Assim a gente vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais madura todas essas coisas que existem dentro de nós na vida, todo esse embate entre as pessoas e sobre como a gente muitas das vezes acaba não ouvindo o outro, não entendendo o outro, não percebendo e não sentindo o outro. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, não é? A gente vê como as pessoas acabam brigando muito
e se impondo de uma forma onde uma acaba machucando a outra, exatamente por nunca querer dar o braço a torcer de modo algum. Então a gente vê sobre como a gente acaba se tornando escravo dessa vontade de querer lutar para defender a nossa tese de qualquer forma. Então a gente vê aí como é profunda essa reflexão que Hegel nos traz, e a gente vê como essa carta ela é belamente construída. De novo, a gente vê aqui todo um pano azul no corpo dela, e o azul representa uma energia feminina, uma energia do elemento água, e essa energia feminina azul, ela está cobrindo um pano interno que é de uma cor avermelhada. E o vermelho representa exatamente esse impulso de vontade, essa energia do elemento fogo, dando a entender de que até quando a gente vai manifestar a nossa tese, a nossa crença, a gente tem que mostrar a nossa vontade, a nossa certeza, mas de uma forma gentil, maternal, amorosa, feminina, para que as pessoas se percebam e sintam. Então, no tarô de Marcélia, vocês sempre vão ver roupas muito vermelhas, representando a energia masculina, ou muito azuis, representando a energia feminina. E aqui vocês veem que tem basicamente quase a mesma proporção da cor vermelha e da cor azul, mostrando mais uma vez o equilíbrio entre as dualidades. Só de curiosidade, aqui não tem nenhum trecho verde, a não ser na coroa, na mitra, mas o verde representa geralmente a natureza e o equilíbrio perfeito entre essas duas polaridades. Então é muito comum a gente ver esse simbolismo aí da mitra e também das cores associadas a uma natureza de equilíbrio. Então é bom para a gente perceber isso daí direitinho de como o tarô de Marselha é muito rico. E para finalizar o tarô de Marselha, a gente pode ver esses traços dourados aí que a gente nota na carta, em principal, tipo uma barra que tem nessa parte um pouco acima da cruz de pano no corpo dela, que a gente vê uma barra dourada meio que separando a parte do tronco para baixo da parte da cabeça para baixo. Mais uma vez, o pano e dourado, que representa o ouro, que representa o elemento terra, aí cortando, meio que separando o tronco da cabeça, representa de novo aquela ideia de que a materialidade ela é diferente da parte intelectual, da parte dos pensamentos e da parte mais ligada ao nosso plano mental e ideal, diferente do plano físico, que é do plano sensível, se a gente usar a explicação e a percepção que Platão tinha sobre a realidade. E agora que a gente já explicou bastante sobre o tarô de Marselha, a gente pode passar para o final explicando o tarô de Oswald Wirth para a gente continuar aqui esse belíssimo trabalho e refletir ainda mais essa explicação. E agora, iniciando aqui o tarô de Oswald Wirth, que é um tarô muito mais iniciático, muito mais aprofundado, que também tem esse quê do tarô do Waite, de muita simbologia e riqueza, a gente passa aqui para a interpretação desse tarô, que também é riquíssimo no simbolismo. Primeiro, como sempre, seguindo de cima para baixo, a gente vê esse chapéu aí que ela tá usando, essa mitra que ela tá usando, que lá na ponta tem um símbolo exatamente de uma lua, mais uma vez mostrando essa conexão lunar, essa conexão com o lado espiritual. Vejam o vídeo do Arcano da Lua para vocês compreenderem melhor isso. E de novo a gente vê os cortezinhos ali, de novo aquela representação dos 4 elementos que eu já expliquei lá em Marsella. O diferencial aqui que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é a forma com que o pano tá aí cobrindo a cabeça dela. Se vocês observarem de novo, o pano ele cai dessa mitra, de novo ele é erguido e posto ali atrás nos 2 pilares da restrição e da expansão. Só que aqui, se vocês observarem, esse pano, ele tá como se fosse um véu de noiva. Ele tá meio que cobrindo parcialmente a vista dela, representando aí que, de certa forma, parte do olhar dela tá voltado para o plano espiritual, no caso, além desse pano, além desse tecido, vendo a realidade, que é essa parte que a gente vê do rosto dela, e que parte
do rosto dela tá olhando para dentro do pano, que é, no caso, a realidade que aqui a gente existe, entendeu? Bora lá para eu explicar de novo, que talvez não ficou tão nítido. A parte do rosto dela que vê de verdade é a que vê o plano espiritual. Esse rosto dela aí desenhadinho, com a boca, com o nariz. Essa parte que não está coberta vê a verdade. Vê o plano espiritual, vê todas as noções de realidade, etc, etc. E a parte que vê o véu é a ilusão que a gente vive. Tanto que em algumas religiões chama-se essa realidade de Maya. E Maya significa isso, ilusão. Porque enquanto a gente está acreditando nesse sistema político, nessa realidade, na dor, que a gente está acreditando no nome que a gente tem, nessa pessoa que a gente é, e a gente não percebe que a gente é um espírito e que a gente vai voltar ao plano espiritual, a gente está olhando essa ilusão. Então ela vê aí parte da realidade e parte da materialidade, parte do mundo espiritual e parte do plano físico representa exatamente isso, que ela consegue estar no meio entre as duas polaridades. De novo, ela é uma médium. E observem como o pano que ela está utilizando no corpo dela, ele tem um formato bem específico, bem parecido com o do Ankh, que é um símbolo lá da mitologia egípcia que é chamada de a cruz ansata. Se vocês observarem a forma com que esse pano tá cobrindo o pescoço dela e decaindo. Essa faixa que corta de novo a região do peitoral dela faz um símbolo muito parecido com o Ankh lá da mitologia egípcia, que era um símbolo que muitas das vezes era associado como uma chave para os portais de outras dimensões. E a barra dessa túnica dela, dessa capa que ela usa, lembra-se muito também o desenho das chaves gregas, que é muito comum em algumas ordens ser utilizado como um símbolo de morte e renascimento em ciclos contínuos. De novo, aqui a gente vê os dois pilares, um vermelho só e o outro azul. Aqui pode ser a representação do elemento fogo e do elemento água. E de novo a gente vê ali o símbolo da flor de lis ali em cima, que é o símbolo que aquela marca Dudalina usa, que basicamente é um símbolo que representa a dualidade, os dois lados, o bem e o mal, e no meio tem um símbolo meio que fálico, meio que com um pênis ereto saindo desse símbolo, que representa exatamente essa transcendência através do perfeito equilíbrio entre a realidade e a espiritualidade. Além disso, a gente vê de novo a cruz em X no peitoral, só que dessa vez a cruz de pano também é encimada por cruzes desenhadas, riscadas mesmo ali na relação objetiva, física mesmo do pano. Além disso, a gente vê na mão esquerda dela o símbolo de uma chave e uma cruz. E a chave representa exatamente a abertura dos caminhos. Não existem portas fechadas para ela, porque ela consegue ver através de todos os véus. E a cruz, de novo, o símbolo dos quatro elementos e do conhecimento que ela possui, e da cruz também como um símbolo espiritual aí. E, de novo, o lado esquerdo do corpo, o lado esquerdo tem toda uma associação ao pilar esquerdo e ao simbolismo que eu já expliquei lá atrás com Jaquim e Boaz. E na outra mão, ela segura o livro da lei e a mão dela faz um gesto como se tivesse enfiando os dois dedos centrais, nas folhas do livro. Isso meio que representa que ela está tocando o saber, que ela é dona do saber, que ela cria também o saber, afinal ela também escreve no livro da vida. E em algumas interpretações, ela estaria enfiando os dedos, assim como algumas mulheres enfiam dedos em determinados locais em busca do prazer. Só que aqui, no caso, é um prazer espiritual, é o prazer através do conhecimento. E curiosamente, na versão de Wirth, a gente vê aí que na capa do livro tem o símbolo do taoísmo, que é o símbolo do yin e yang, que representa de novo o equilíbrio perfeito entre as duas polaridades. Isso aí todo mundo conhece, não tem por que eu me aprofundar muito. De novo, a gente vê aqui as cores de forma invertida. A capa é vermelha, representando o fogo, a vontade, a vitalidade, e o interior é azulado, representando essa conexão com o íntimo, com o que está profundo em nós. Se vocês observarem o trono dela, é um trono que tem uma esfinge bem rústica, uma esfinge bem antiga,
que representa um símbolo de saber. Vocês devem lembrar daquela história da esfinge, da charada, do o que é que anda com 4 patas quando é jovem, 2 patas quando é adulto e 3 quando é velho. E aí tem toda aquela história e tudo mais. E a esfinge sempre foi um símbolo associado à sabedoria. Afinal, a esfinge tem asas, penas, representando o elemento ar. Ela tem um corpo de leão, representando o elemento fogo. Ela tem as tetinhas, representando o elemento água. E ela tem também o elemento terra pela parte animal dela. Então tem todo esse simbolismo aí espiritual. Se vocês observarem, de novo, o trono dela está um degrauzinho acima da materialidade. E se vocês observarem de novo, o chão aí a gente vê que ele tem um formato de mosaico, um formato de xadrez. É o famoso pavilhão mosaico, que é o nome dado ao chão lá dos templos maçônicos. E, de novo, a gente vê esse simbolismo aí da dualidade, o bem e o mal, o branco e o preto, etc, etc, etc. Essa carta também tem uma representação associada a uma letra hebraica, que é uma característica do tarô de Wirt, onde a gente vê que a alta sacerdotisa é representada pela letra Beit, que no hebraico seria a letra B. E alguns representam a letra B, interpretam a letra B, com a palavra Betel. E Betel significa algo como a casa de Deus. Porque todas as palavras terminado em El no hebraico significa de Deus. Tanto que Rafael é a cura de Deus. Micael é aquele que é como Deus. E por aí vai. Gabriel, o mensageiro de Deus. E o Betel seria a casa de Deus. Então, essa representação da letra Beit como alta sacerdotisa dá a ideia de que a carta da alta sacerdotisa seria um momento onde nós, encarnados através da nossa espiritualidade, nos reencontramos com a casa de Deus. E, de novo, a gente vê aí toda essa representação belíssima da alta sacerdotisa com um pilar do rigor e outro pilar do amor, e todo esse processo de conexão com as duas partes. De novo, aquela ideia de Jaquim e Boaz. Mais uma vez a gente vê que a parte do meio ela tem uma abertura para cima, dando a ideia de uma canalização com o divino. E eu acho aqui muito interessante a gente parar para pensar num outro contexto, numa outra face da alta sacerdotisa, que é uma face que eu gosto de interpretar segundo o kardecismo. Tem um trecho do kardecismo, de um dos textos, que fala o seguinte, que os verdadeiros filhos de Deus, eles são ministros da vontade de Deus na Terra. E, para quem não lembra, um ministro do governo ou um secretário de uma prefeitura são basicamente pessoas que o presidente ou o prefeito escolhem para representar ele numa determinada pasta. Por exemplo, eu sou o presidente do Brasil. Eu vou escolher um ministro da educação, porque aquele cara ele vai cuidar de toda a educação do meu país, como se eu, presidente, estivesse lá. Por isso que geralmente o cargo de ministro ou de secretário é um cargo de confiança. Então, naquele texto kardecista, quando diz que os verdadeiros filhos de Deus são ministros da vontade dele, o que significa que um verdadeiro filho de Deus, ele tem que ser uma pessoa que, onde ele for, ele faria o que o próprio Deus faria se ele estivesse ali presente. Então, quanto mais você quiser evoluir, se desenvolver espiritualmente, mais você tem que se conectar com essa sua parte divina e mais você tem que se tornar esse filho de Deus, esse ser que ministra a vontade de Deus na realidade. E, de novo, a alta sacerdotisa geralmente é a representação de um símbolo de pureza. Então, fala sobre a pureza de se manter justo em meio ao mundo onde todo mundo quer fazer o errado. E outra frase que eu diria que representaria muito a carta da alta sacerdotisa é aquela frase do latim cognoscetis veritate et viritas liberabtifus, que é o famoso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que nos mostra mais uma vez profundamente a ideia de que quanto mais a gente aprende e se conecta com o lado espiritual, mais a gente se desenvolve espiritualmente, mais a gente se reconecta com Deus e mais a gente conhece a verdade e transforma a vida no plano físico em algo
verdadeiro, em algo sincero e profundo. E agora, encerrando aqui o tarô de Waite, finalmente, Francisco, me diga o que eu queria saber desde o início do vídeo. Se eu fizer uma pergunta no tarô sobre algo e sair a carta da alta sacerdotisa, significa o quê? Bora lá. Se você perguntou sobre uma pessoa específico e saiu a carta da alta sacerdotisa, basicamente significa o seguinte: o que a sua intuição diz sobre essa pessoa? A sua intuição sobre essa pessoa é negativa ou positiva? Sei lá, você perguntou sobre um projeto e caiu a carta da auto-sacerdotisa. Qual a sua intuição de como você deveria fazer esse projeto? A intuição, ela geralmente mostra a verdade, mostra aquilo que a gente já sabe que é a verdade sobre o assunto e que a gente não quer aceitar. Quantas vezes você estava se relacionando com a pessoa, namorando, saindo, ou tinha um amigo, e a sua intuição dizia que tinha algo errado, que aquela pessoa não valia nada, mas você ignorou essa intuição e não seguiu ela, e você se ferrou. Então, a carta da auto-sacerdotisa, ela é uma carta que fala de um momento onde a gente tem que parar, largar tudo, meditar profundamente sobre essa tal coisa e perceber o que a nossa intuição diz sobre essa coisa. Como eu já falei para vocês, intuição é uma palavra que vem do verbo intuir. E intuir significa sentir por dentro. In significa dentro e tuir significa pensar, pensar por dentro. Então, a carta da alta sacerdotisa, resumindo muito numa tiragem, representará um momento onde você tem que seguir a sua intuição. Mesmo a sua intuição, às vezes, querendo te dizer algo que a sua vontade, o seu ego, o seu desejo quer algo oposto, siga o que a sua intuição diz, porque essa carta ela representa exatamente isso. O momento onde a gente se entrega à nossa intuição e toma a atitude correta. E eu tenho certeza que aqueles que trabalharem, estudarem, pesquisarem tudo o que foi explicado aqui nessa carta com dedicação, verdade em seus corações e verdadeiro afinco, tendo a fidelidade a Deus e se entregando verdadeiramente a Ele, conseguirá entender os verdadeiros mistérios da Isis sem véu, que é a alta sacerdotisa, e encontrará em sua vida o sucesso como a única possibilidade.